Boa Olá, noite, Lucélia, boa professora noite, tudo Suzana. bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz, na verdade, né, gente? Só para explicar, eu sou fã dela. E eu falei assim: eu vou convidá-la. Eu duvido que ela vai aceitar, mas eu sou cara de pau mesmo, quem sabe? Imagina, que é isso? Então, né, deu certo, tá, gente? Tá vendo, gente? Então, isso é sinal que vocês podem ser caras de pau também. Gente, para quem ainda não conhece a professora Suzana, né, eu quero apresentá-la. A professora Suzana vai falar para a gente a respeito dos métodos autocompositivos de solução de conflitos, né? E eu vou falar aqui brevemente o currículo dela, né? É bem extenso, então eu vou ler, tá? Vou tomar a liberdade de ler. A professora Suzana é doutoranda em Direito, mestre em Direito Processual e graduação em Direito pela FMG, professor de arbitragem do curso de pós-graduação de Direito Processual Civil e Métodos Alternativos de Solução de Conflitos da PUC, professor de arbitragem e Direito Processual Civil das Faculdades Milton Campos e da UniBH, é sócia, né, do escritório que leva seu nome, Suzana Cremasco Advogados, secretária adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Processual para Minas Gerais, também, né, vice-presidente de comunicação da Camarb, Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil, é membro também do Comitê Brasileiro de Arbitragem, do Centro de Estudos Avançados de Processo e colunista permanente de processualistas. Então, um currículo muito extenso aí, né? Então, para vocês verem que nós estamos diante de uma especialista no assunto, né, da live de hoje, que são os métodos autocompositivos de solução de conflitos. E a professora Suzana vai contar para a gente aqui, né? Por isso que o meu projeto é Sala de Aula Compartilhada, que na verdade é uma live, mas mais destinada, né, para tratar de assuntos que a gente trata em sala de aula e tendo a oportunidade da participação de outros professores renomados, como é o caso da professora. Né? Então, professora, eu já vou iniciar com a nossa primeira pergunta aqui a respeito do tema. Né? Quais são os métodos autocompositivos de solução de conflitos atualmente? Bom, Lucélia, a primeira coisa eu queria te agradecer pelo convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui com você. Eu acho que é um projeto importantíssimo e especialmente quando ele se propõe a tratar a respeito de temas que são temas do momento e que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de explorar tanto em sala de aula. Uhum. E eu costumo dizer que se tem um tema que muita gente dizia que era um tema do futuro e que se transformou por essa condição que a gente está vivendo num tema do momento, é sem dúvida nenhuma métodos autocompositivos de solução de conflitos. A gente tem uma gama, que é uma gama muito grande de métodos autocompositivos de solução de conflitos, sendo certo que talvez os três mais conhecidos, os três principais métodos autocompositivos que a gente conhece são, respectivamente, a mediação, a conciliação e a negociação. A gente fala em métodos autocompositivos sempre que nós estamos tratando daquelas formas de resolução de disputas, daqueles instrumentos de resolução de disputas que deixam nas mãos das partes a solução, a criação de uma solução para o conflito no qual elas estão inseridas. Então, embora Diferentemente hoje... dos métodos heterocompositivos, né, professora? Exatamente. Exatamente, os métodos heterocompositivos, por sua vez, a gente tem um cenário em que a solução do conflito ela fica nas mãos de um terceiro, que pode ser escolhido pelas partes, como é o caso da arbitragem, ou eventualmente um terceiro escolhido aí em distribuição no processo judicial, mas como regra a solução do conflito fica a cargo de uma decisão que vai ser tomada por alguém estranho às partes. Então, hoje, se eu tiver que apontar os três principais métodos autocompositivos que a gente tem, sem dúvida nenhuma, negociação, conciliação e mediação. Tá, joia. Professora, é muito comum que os nossos alunos tenham dúvidas a respeito da diferença da mediação e da conciliação. Será que a senhora poderia explicar para a gente, esclarecer essa dúvida? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, saber a diferença de mediação e conciliação
passa muitas vezes por se entender qual é o tipo de corrente de métodos autocompositivos que a gente adota. Alguns países não fazem diferença entre a mediação e a conciliação, tratam tudo dentro de uma mesma cesta, dentro de de um mesmo tipo, mas dentro do direito brasileiro, o Código de Processo Civil fez a diferenciação entre esses dois métodos e estabeleceu que a conciliação é aquele método de solução de conflitos destinado ao tratamento de conflitos que não tem uma relação pré-existente entre as partes e no qual a atuação do profissional, que é o conciliador, ela é uma atuação no sentido de propor soluções para o conflito. Então, ele tem uma atitude que é uma atitude sugestiva, propositiva, que traz e busca e fazer propostas de acordo, inclusive para as partes, ao passo que a mediação, por sua vez, ela é aquele método de solução de conflitos voltada para relações que são relações pré-existentes, então que você tem um vínculo no tempo entre aquelas partes, família, sociedade, vizinhança, trabalho, enfim, e que o mediador ele tem uma postura mais no sentido de fomentar o diálogo entre as partes, para que as partes busquem a construção de uma proposta de solução, do que propriamente de trazer uma proposta de solução. Entendi, tá. Então, dependendo da corrente, existem correntes que não fazem essa diferenciação. A senhora poderia citar qual fonte? Por exemplo, posso, por exemplo, se a gente vai para o direito norte-americano, o direito norte-americano, ele na verdade nem fala em mediação e conciliação, ele fala em negociação. E se porventura a negociação conta com a participação, que é a participação de um terceiro, ela vai ser considerada uma negociação assistida. Então, principalmente para aqueles que adotam aí a linha da escola de Harvard, a escola de Harvard ela vai ter essa veia no sentido de dizer, olha, não há diferença entre negociação, mediação e conciliação. A gente está dentro da mesma cesta. Se a gente vai, por sua vez, para a escola europeia, especialmente para a escola francesa, a França faz essa distinção entre a conciliação e a mediação. Então, depende muito de qual é a linha que a gente vai adotar. Dentro do direito brasileiro, a opção acabou sendo feita no sentido de distinguir os dois métodos e tentar destiná-los a tipos de conflitos que são tipos de conflitos diferentes. Interessante. Então, quer dizer que o nosso sistema, então, foi influenciado pelo sistema europeu, mais. Sim. Do que o norte-americano, nesse ponto. Sim. Ah, ótimo. Professora, eu queria saber da senhora se a senhora entende que existe... É claro que uma das formas heterocompositivas, né, e fugindo um pouco do tema da live, mas tratando de um tema que você é muito especialista, que eu gostaria de ouvi-la dizendo, né, falando a respeito dele, é a arbitragem, né, que é uma forma heterocompositiva de solução de conflitos, em que o árbitro, né, vai proferir uma sentença arbitral e essa sentença vai ser imposta às partes, né, que escolheram o árbitro, mas, por outro lado, terão de aceitar a sentença que ele proferiu, inclusive não podendo recorrer dessa decisão. E as pessoas aqui no Brasil, eu acredito que elas entendem muito pouco a respeito da arbitragem. E eu queria saber da senhora, por que a senhora acha que aqui no Brasil nós temos tanta dificuldade ainda, né, em ter a arbitragem, assim, como, vamos dizer, mais popularizada? Na verdade, eu acho que há ainda uma dificuldade que é uma dificuldade muito grande da gente lidar com todos esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Seja a mediação, seja a negociação, seja a conciliação, seja a arbitragem, todos eles têm uma dificuldade, que é uma dificuldade ainda na comunidade jurídica, de ter uma familiaridade, uma maior popularidade em relação a esses temas. E para mim, isso passa muito pelo aspecto da formação do profissional do direito. A gente tem começado nos últimos anos a se preocupar com a inserção de disciplinas que são disciplinas específicas para tratarem a respeito desse tema. Então, eu sempre costumo muito dar o meu exemplo, né? Eu estudei na Faculdade de Direito da UFMG, me formei em dezembro de 2004,
E na Faculdade de Direito da UFMG, eu estudava fundamentalmente processo, né? Eu tive 14 disciplinas ao longo do curso em que me foi ensinado essencialmente processo, isto é, como que eu soluciono o meu conflito perante o Poder Judiciário. E isso aconteceu, na verdade, com uma série de profissionais que estão hoje dentro do mercado. Então, talvez desconhecer ou ter dificuldade em relação a esses métodos passe, em primeiro lugar, por essa questão da formação. Especificamente em relação à questão da arbitragem, a gente tem um outro ponto que é importante, que é o fato de que procedimentos de arbitragem, eles são a tipos de conflitos específicos, que são normalmente conflitos especializados, conflitos de alta complexidade, conflitos de alto valor e, consequentemente, que envolvem custos que são custos muito altos. Então, muitas vezes, esses custos acabam fazendo com que a gente se afaste um pouco daquilo que é a realidade, vamos assim dizer, da maioria dos conflitos que a gente encontra dentro do Poder Judiciário. Então, eu diria que a gente tem essas duas perspectivas. Primeiro, um desconhecimento decorrente da deficiência, do déficit na formação, de um lado, e de outro lado, a especialidade do método em relação ao tipo de conflito que ele se destina. Mas é importante a gente dizer, Lucélia, que se a gente pega os números que são números relacionados à arbitragem, nas notícias, que são notícias aí nos últimos 5, 6 anos especialmente, há um indicador de ser um dos métodos que mais crescem em termos de utilização. Por quê? Porque tem sido descoberto, especialmente para esses conflitos que são conflitos complexos, como uma grande alternativa ao Poder Judiciário. Por quê? Porque traz algumas vantagens importantes. Máximo de 6 meses. Na verdade, assim, a gente tem um prazo que é um prazo bem mais exíguo que o Poder Judiciário. O Portal Migalhas, no ano passado, soltou uma pesquisa com vários aspectos relacionados à arbitragem. Um deles era tempo de tramitação. Só para você ter ideia, o tempo médio de tramitação de um procedimento de arbitragem estava aí em torno de 24 meses. Então, você imagina o que são 24 meses para você ter uma sentença transitada em julgado, quando a gente sabe que no âmbito do Poder Judiciário, muitas vezes, a gente não consegue nem chegar na fase instrutória do processo, né? Que dirá a gente terminar o processo. Então, o primeiro ponto é extremamente célere. Segundo ponto, é um procedimento confidencial e, consequentemente, eu consigo preservar aquele litígio entre as partes que são exclusivamente as partes que são objeto daquele litígio, então eu não tenho risco de ter algum curioso, de ter meu conflito no jornal, no noticiário e por aí vai. E, em terceiro aspecto, a qualidade do profissional que julga. Hoje, a gente sabe dos inúmeros esforços que o judiciário tem feito e da qualidade de muitos dos juízes que a gente tem no Poder Judiciário, mas a gente não pode deixar de fazer uma crítica, que é uma crítica franca, sincera, ao Poder Judiciário, que é, muitas vezes, o recebimento de decisões que são decisões absolutamente aquém da expectativa das partes em relação ao litígio existente. Então, você ter a possibilidade de julgar mais rápido, julgar com privacidade e julgar melhor, é, sem dúvida nenhuma, um atrativo que, especialmente para empresas, acaba se revelando um atrativo interessante. Até porque, né, professor, eu acho que essa questão é interessante porque os juízes, né, assim, tentando apontar alguma justificativa, né, para essa qualidade que eu concordo com você, né, nós somos advogados, então a gente está aí lidando a todos os momentos aí com sentenças, com decisões que a gente nem, assim, entende, né, qual que é aquele fundamento. A gente percebe que muitas vezes nem foi lido, né, os argumentos, as provas foram bem analisadas, né? Então, assim, eu acredito que o grande número de processos, né, e o número de processos por juiz, né, que a gente percebe que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, eu faço regularmente visitas ao fórum com os meus alunos e sempre pergunto qual que é o número de processos que tem nessa vara. Aí, em média, né, as pessoas me respondem que são 10 mil processos, contando com processos físicos e eletrônicos, né?
Então, é um número muito alto aí que é interessante. Por mais que o juiz se dedique, né, É humanamente impossível. é humanamente impossível e pouco provável que ele consiga analisar e tratar adequadamente, né, os conflitos. Então, eu acho que isso também pode contribuir. Eu acho que a gente tem, assim, talvez três. Eu sempre costumo dizer que esse problema, que é o problema da crise do judiciário, ele é algo que precisa necessariamente perpassar pela análise de fatores que são fatores múltiplos, né? Eu acho que a gente, claro, tem um problema do excesso, isso é inequívoco, né? É humanamente impossível que a gente, com 10, 12, 15 mil processos, muitas vezes numa vara, a gente consiga administrar isso da forma como seria adequado. Então, sem dúvida, o excesso de sobrecarga. O segundo problema que eu acho é você não ter um mecanismo de gestão eficiente. É engraçado porque nós falamos tanto em gestão do ponto de vista administrativo e nós ainda não introduzimos as noções básicas de gestão como regra na condução do processo, né, na ferramenta de profissionalização dessa administração do processo. E o terceiro aspecto sem dúvida nenhuma, a gente trabalhar muitas vezes com temas que são temas muito diversos. As pessoas me perguntam assim, a Justiça do Trabalho é uma justiça extremamente eficiente. Eu não tenho atuação na Justiça do Trabalho, mas quando a gente estuda sobre Justiça do Trabalho, você vê que a Justiça do Trabalho é extremamente eficiente. E aí se pergunta, por que a Justiça do Trabalho é extremamente eficiente? Em primeiro lugar, porque você tem uma gestão eficiente dentro da Justiça do Trabalho do ponto de vista de processo. E em segundo lugar, porque é uma justiça especializada. Então, os temas que os magistrados eles estão acostumados a julgar são temas recorrentes que acabam fazendo com que você tenha uma eficiência, que é uma eficiência no julgamento muito grande. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, e eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo assim, gente, quando a gente pensa numa vara que é uma vara cível / criminal, a gente não precisa ir para o interior do estado de Minas Gerais, não. Quando a gente vem aqui para Nova Lima, você está na região metropolitana de Belo Horizonte, ou quando você vai ali para Mariana, você já encontra essa situação em que a vara ela é uma vara, Mariana especialmente, cível / criminal / infância e juventude, e você tem esse magistrado, e eu falo com muito carinho de Mariana, porque foi uma comarca na qual eu tive a oportunidade de trabalhar muito, durante muitos anos, em que você tinha excelentes juízes, que você tinha funcionários que eram funcionários dedicados, mas que é impossível você estar ao mesmo tempo ligado num problema ambiental, num problema de família, num tribunal do júri, numa questão envolvendo porte de entorpecentes. Então, você não ter essa especialização, isso é algo que, a meu ver, acaba contribuindo muito para a gente também ter, além da sobrecarga, além da falta de gestão, etc., para a gente ter a situação do judiciário que a gente tem hoje. Concordo com você. Pegando um gancho já nessa sua fala, falando sobre gestão, né, de processos, eu queria trazer aqui até um tema que eu já debati com o professor Gustavo Faria, que é a respeito do artigo 334, né, sobre, na verdade, a obrigatoriedade, entre aspas, né, da audiência de conciliação e mediação, quando apenas uma das partes manifesta o seu desinteresse, né? Então, o artigo 334, parágrafo 4º, fala que a audiência de conciliação e mediação somente não será realizada caso ambas as partes manifestem o seu desinteresse, autor na petição inicial, réu até 10 dias antes da audiência, e nos casos em que o direito não admite autocomposição. E, pegando esse gancho, né, um tema que eu, pelas minhas aflições assim, da prática como advogada, né, e a gente chega na audiência, fala com o cliente, fala para ele separar uma data, aquele horário, fala para o cliente que a audiência é 1 hora, quando na verdade é 2 horas, para não ter perigo dele chegar atrasado. Dele perder. E aí a gente vai e fica lá 1 minuto na audiência de conciliação e mediação, né? Então, assim, por causa disso, eu andei pesquisando muito sobre esse tema e principalmente porque eu gosto muito de pesquisa empírica, eu fiz uma busca, né, de acordo com a pesquisa Justiça em Números do CNJ, Sim. que apontou
que no ano de 2019, no ano de 2019 foi publicada a Em 2018. pesquisa, mas os dados foram de 2018. Em 2018, apenas 11,5%, né, dos processos foram solucionados nessa audiência de conciliação e mediação, né? E aí concluíram os pesquisadores que, apesar de o código ter tornado obrigatória a realização da audiência prévia, em 3 anos o índice de conciliação cresceu apenas 0,5%. Nos juizados especiais, aí eu pensei, então isso deve ser por causa da cultura jurídica, porque isso é recente, né? Foi em 2016 que começou a ser obrigatória, né? Então, eu pensei, só que aí eu fui buscar os dados do juizado especial em que já existia esse tipo de procedimento, e a gente vê aqui que os índices também são baixos, né? A gente tem aqui 16% apenas de solução ali autocompositiva nas conciliações. Então, eu queria saber, né? Então, assim, a meu ver, a gente precisa repensar nessa questão da gestão dos processos, dos procedimentos, né? Porque a gente tomar uma decisão de gestão de processo, né? De procedimento, com base em um crescimento de 0,5%, queria saber sua opinião a respeito desses fatores. Veja, Lucélia, quando o projeto do Código de 2015 ele estava em discussão, a audiência de tentativa de conciliação ou de tentativa de mediação, ela foi apresentada como sendo uma grande novidade que o Código traria do ponto de vista procedimental, inclusive porque essa audiência ela viria associada a uma série de outras questões, né? Primeiro, da inclusão da solução consensual de conflitos como uma das normas fundamentais do Código, né? Então, lá no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 3º, se fala isso expressamente. Segundo, porque se pensou na criação de uma estrutura no âmbito do Poder Judiciário para que essas conciliações e essas mediações pudessem ser realizadas com a figura do conciliador judicial e do mediador judicial, e, consequentemente, também com a alteração do procedimento, com a inclusão dessa audiência inicial, sendo certo que o CPC de 73 já conhecia, lá no artigo 331, a chamada audiência preliminar, e a expectativa era que essa mudança de código, de normas fundamentais, de criação de uma estrutura, etc., seria responsável por você fazer uma revolução dentro do Poder Judiciário, né? Então, era essa a expectativa que muitas vezes foi vendida. E eu sempre gosto muito de uma frase que o professor Humberto Teodoro Júnior, que foi meu orientador, ele dizia que a gente não muda uma cultura mudando simplesmente a lei. Então, não adianta eu ter a expectativa de que eu faço uma reforma dizendo que a partir de agora nós teremos uma audiência inicial de tentativa de conciliação, se eu não preparo os profissionais para que aquela audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, ela se realize de uma forma que é uma forma adequada. E você mencionou a questão da pesquisa empírica. Eu queria trazer para você um dado que foi inclusive fruto de um artigo publicado pela professora Trícia Navarro, que é juíza titular da primeira vara civil da comarca de Vitória e talvez uma das maiores autoridades que a gente tem hoje em justiça multiportas, em mediação. E a professora Trícia traz, nesse artigo que foi publicado na revista de Processo em dezembro de 2019, uma coleta dos dados que ela teve na vara dela com a adoção de audiências de tentativa de conciliação e sessões que são sessões de mediação. E ela mostra o quão expressivo pode ter de resultado se essa audiência ela é uma audiência que é conduzida ou pela própria juíza ou por uma conciliadora preparada especificamente com esse fim, e mostra dados que são dados de quase o dobro daquilo que é apurado pelo relatório Justiça em Números. Então, eu vejo que muitas vezes a gente precisa entender o que está por trás
desses números que estão no relatório Justiça em Números, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma audiência que é uma audiência pura e simplesmente que foi feita e que se chegou lá e se perguntou tem acordo ou não tem acordo, ou de fato foi uma audiência para a qual os advogados se prepararam, as partes se prepararam, o magistrado ou o conciliador eventualmente se prepararam. E quando eu estou falando de se preparar, é você estudar o caso e pensar, bom, o que eu quero, qual que é a proposta que eu vou fazer, até onde eu posso chegar. E eu sempre falo isso, por exemplo, na minha condição de advogado com os meus clientes. Bom, se eu sou autora da ação e eu peço e falo que eu tenho interesse na designação dessa audiência, porque na minha petição inicial eu posso e devo manifestar isso, eu preciso entender que tipo de postura eu vou adotar eventualmente dentro dessa audiência. Eu simplesmente pedir a audiência com uma expectativa de que eu vá chegar na audiência e dizer qual que é a sua proposta de acordo, doutor, e eu dizer aquilo que está na petição inicial, eu acho que a gente já tem o início de uma postura que é inadequada para esse tipo de audiência. Agora, eu acho que a gente poderia, inclusive, dar um passo que é um passo além, né? Eu tenho uma visão que é uma visão um pouco ortodoxa, muitas vezes, do processo, e eu tenho me questionado muito a respeito da forma como nós enxergamos o processo hoje, e eu não sei se, na verdade, essas audiências, elas precisariam ser, muitas vezes, audiências que são audiências pré-processuais, isto é, antes de iniciado o processo, nós vamos ter essa audiência e nós vamos estabelecer consequências, né? Poxa, foi oferecida uma proposta de acordo nessa audiência, proposta séria de acordo nessa audiência. Essa proposta concreta, viável, claro, concreta. Essa proposta não foi aceita e as partes optaram para ir para o processo. Se nós chegamos ao final desse processo com um resultado igual ou pior desse acordo, a parte que não aceitou o acordo, ela tem que ser responsabilizada, porque, veja, lá atrás foi te oferecida essa possibilidade e, não obstante, você quis movimentar a máquina judiciária em relação a isso. Então, eu acho que se a gente tem condições de criar um sistema que é um sistema um pouco diferente desse, em que a audiência ela não é simplesmente, como muitas vezes tem acontecido, uma audiência para cumprir tabela, para você cumprir o calendário, né, para você ter estatística. Eu acho que se a gente mudar a formação, se a gente mudar a capacitação, se a gente mudar a relação da audiência e se começar a perceber que, poxa, a melhor coisa que pode acontecer é eu resolver por um acordo. Eu dizia hoje à tarde para uma cliente numa reunião, eu falei, olha, quando a gente faz um acordo, você tem controle daquilo que vai ser decidido, né? A decisão da solução do litígio, ela está nas suas mãos. E por mais que muitas vezes você tenha a expectativa de que o juiz pode te dar uma decisão que seja melhor, ou eventualmente que o juiz pode entender todas as suas razões, você não tem ciência disso, você não tem garantia disso, você não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer. Então, eu acho que talvez a gente precise mudar um pouco essa relação com a audiência. Você me pergunta, Suzana, você acha que faz sentido a gente fazer uma audiência inicial obrigatória só quando uma das partes manifesta esse interesse? Eu, sinceramente, acho que se fosse obrigatória nesta audiência a presença das partes, o que não é, porque as partes podem ser substituídas por seus respectivos advogados, eu até acho que faria sentido você transformar essa audiência em obrigatória, para que você tivesse uma conscientização das partes, do que é a solução consensual, das vantagens, das possibilidades, etc, etc. Mas uma audiência inicial de tentativa de conciliação, na qual podem ir advogados, que muitas vezes estão indo ali cumprir tabela, eu não acho apenas um preposto apenas que alguém que está ali simplesmente contabilizando audiências que estão sendo feitas, a meu ver, é algo que não faz sentido. Eu acho que a gente acaba por gerar ganhos muito pouco expressivos para dentro do Poder Judiciário. E a minha preocupação com isso, Lucélia, é que no fim das contas, você acaba queimando a audiência. Você fala sobre a audiência,
muitas vezes o que você vai ver, ah, essa audiência não serve para nada, essa audiência é para perder tempo. E o potencial que a audiência, se ela fosse bem feita, se ela fosse bem preparada, se ela fosse bem aproveitada, ela poderia ter, é um potencial super expressivo, sem dúvida. É o meu ponto, né, professora? Eu até escrevi um artigo sobre esse tema e eu ando pensando muito sobre isso. E, a meu ver, sinceramente, a gente tinha que reinterpretar. A meu ver, pode até ser obrigatório o procedimento, mas, a meu ver, é o seguinte: quando uma das partes manifesta o desinteresse, então, por exemplo, se a gente imaginar que o autor, na petição inicial, optou pela não realização da audiência, se o réu, depois de citado, chegar, não se manifesta. Então, a audiência acontece, de acordo com o atual entendimento, né? E se o réu não apresenta qualquer proposta concreta na audiência de conciliação e mediação, a meu ver, ele está ferindo a boa-fé processual, está agindo de forma a protelar o processo, porque ele sabe que o prazo para ele apresentar a contestação vai começar a contar a partir da audiência, né? Que vai acontecer, em regra, apesar de o Código falar com antecedência de 30 dias mínima, né? A gente sabe que a gente tem as audiências aí, principalmente agora com essa situação da Covid, nós teremos audiências aí jogadas muito para frente, né? Então, a meu ver, existe uma desigualdade processual nesses casos em que a jurisprudência e o Código aceitam uma postura de que o réu possa hoje se quedar silente, não manifestar, chegar na audiência e falar assim, não tem proposta de acordo, ou apresentar um preposto, falar assim, não, a empresa não apresentou nenhuma proposta, eu não tenho aqui autonomia. Então, a meu ver, tem esses problemas. Eu concordo com você, eu acho que o ideal era que se houvesse um procedimento em que o réu fosse chamado para dizer se tem ou não interesse. E se ambas as partes dissessem que têm interesse, elas teriam que apresentar de antemão qual é a proposta que nós estamos discutindo. Porque é muito mais fácil, a gente sabe que, especialmente em processos que são processos mais complexos, é extremamente difícil de você chegar numa audiência, que muitas vezes é uma audiência que tem várias acontecendo, que não se tem 20 minutos, e você discutir todas as questões, todas as suscetibilidades, que são suscetibilidades decorrentes desse processo. Então, assim, eu sempre gosto de fazer um paralelo e trazer como exemplo uma situação que é uma situação que a gente teve a oportunidade de acompanhar no escritório, um procedimento de mediação extrajudicial. Uhum. Foi um procedimento que aconteceu na Camargo, envolvendo duas empresas. Uhum. Essas empresas eram sócias de uma terceira empresa. E, inicialmente, o procedimento ia para arbitragem e a gente fez essa proposta que se tentasse solucionar a questão por meio de mediação. E foi uma coisa extremamente rica. Por quê? Porque depois de 4 meses de sessões de mediação, que eram sessões de mediação regulares, nós conseguimos chegar num final com uma solução completamente diferente daquilo que era inicialmente imaginado para o problema que nós tínhamos. E com ambas as partes extremamente satisfeitas em relação a isso. Mas perceba, foi preciso tempo, foi preciso que houvesse maturação em cima das propostas e contrapropostas que foram, voltaram, vieram. Então, eu acho que talvez a gente teria um procedimento que é um procedimento melhor aproveitado desta fase inicial de tentativa de solução consensual do processo, se nós tivéssemos uma intimação no sentido de o juiz pedir que as partes, se porventura tivessem interesse na solução consensual, que apresentassem as suas respectivas propostas dentro do processo, para que aí se visse a necessidade ou não e a factibilidade ou não de designação dessa audiência. Então, assim, eu sou absolutamente entusiasta, eu sou absolutamente favorável
a utilização de métodos autocompositivos de solução de conflitos. Uhum. Eu acho que cada vez mais a gente precisa caminhar para isso. Mas eu não acho que é com pura e simplesmente a designação de uma audiência em que a parte tem a possibilidade de chegar lá e depois de meses sem falar nada, dizer que não tem acordo ou apresentar uma proposta de acordo sem pé nem cabeça, muitas vezes com o sentido de ganhar tempo, que a gente vai trazer isso para dentro do processo. E cada vez mais que a gente admite esse tipo de coisa, a gente acaba queimando o Instituto, a gente acaba massacrando o Instituto, né? Desacreditando o Instituto, que é um Instituto absolutamente importante, que é um Instituto que pode ser diferente, que pode fazer diferença. Entendi. E a gente mencionou também a respeito da realização, né, dessa pesquisa que você disse a respeito da participação do juiz como mediador e conciliador. Você acha que prejudicaria de alguma forma, tendo em vista que o juiz poderia ter alguma impressão negativa sobre a parte que não concorda com o acordo inicialmente? Veja, eu acho que, primeiro eu tenho uma posição que é uma posição bastante parecida com a da professora Trícia em relação a isso, no sentido de que eu acho que a gente precisa saber separar o que é mediação do que é conciliação, e eu não acho que juiz pode fazer audiência de mediação. E não pode fazer audiência de mediação, inclusive porque há um princípio de confidencialidade garantido para aquelas partes. Então, eu não posso ir para uma audiência de tentativa de conciliação, perdão, numa sessão de mediação e, eventualmente, ouvir uma série de coisas que as partes podem falar e depois ser alguém que vai julgar certamente influenciado em relação a isso. Acho que, em relação à negociação, não vejo como um problema que o juiz faça se ele souber conduzir e se não houver, muitas vezes, a aplicação de técnicas que são técnicas de constrangimento ou, muitas vezes, de forçação de barra mesmo, de coerção mesmo das partes. Como a gente tem muitas narrativas, muitas histórias que a gente ouve. Mas eu entendo que o juiz, quando ele está preparado para a audiência de conciliação, saber que pode haver algum tipo de resistência, saber que muitas vezes é preciso uma construção de como que nós vamos chegar naquele acordo, isso é uma parte importante e necessária do processo. Eu não acho que ele deve simplesmente tomar isso como uma impressão e dizer assim, o réu não queria fazer o acordo e, consequentemente, eu vou questionar a boa-fé dele, etc. Não. Eu acho que existe um limite, uma margem de atuação que tem que ser tolerado. É claro que a gente não está falando aqui de desvio de conduta, de abuso, de quebra da boa-fé, nem nada disso. Né? Esses desvios não têm que ser tolerados. Mas a resistência de virar e dizer, poxa, esse acordo não é bom para mim porque não atende o meu interesse pelas razões X, Y, Z, eu não vejo isso como um problema. Entendi. Para a gente finalizar agora, professora, que a gente já está caminhando para o fim, eu queria que você falasse para a gente, assim, na sua atuação, na sua experiência, né, com os métodos autocompositivos, essas situações contratuais agora pelos eventos, né, da Covid, né, de caso fortuito, força maior, se você acha que a melhor solução seria judicial, extrajudicial, se seriam os métodos autocompositivos? Bom, eu tive a oportunidade de publicar um texto algumas semanas atrás na Processualistas, que é a nossa coluna. Professora? Tem, não tem? A Processualistas tem. Inclusive, na data de hoje foi publicado um texto bacanérrimo da professora Sofia Temer, envolvendo IRDR. Professora Sofia, especialista no tema. Eu vi. Isso, exatamente. E há algumas semanas atrás, eu publiquei um texto chamado O Dia Depois do Amanhã, em que eu vou exatamente discutir a importância desses métodos autocompositivos de solução de conflitos para auxiliar nessa escalada de solução de conflitos que a gente vai vivenciar e já está vivenciando com essa pandemia do Covid-19. É aquilo que eu falo, eu acho que a gente tem duas perspectivas que são importantes da gente olhar,
quando a gente fala da pandemia. Eu acho que, primeiro, a gente tem conflitos que são conflitos decorrentes do confinamento das pessoas num determinado lugar. Você tem uma explosão de conflitos de família, uma explosão de conflitos que são conflitos de vizinhança, e para isso, mais do que nunca, você tem aí que os métodos autocompositivos podem auxiliar muito, né? E, sem dúvida nenhuma, para aqueles conflitos de natureza negocial / contratual, sem dúvida nenhuma também há uma possibilidade, que é uma possibilidade de utilização desses métodos, notadamente a conciliação, com o intuito de buscar construir alternativas que atendam a ambas as partes dentro do processo. E uma questão que eu queria destacar é que, talvez até atentos a isso, o CNJ ontem publicou uma notícia dizendo que vai haver a criação de uma plataforma online de resolução de disputas por meio de autocomposição, que vai ser disponibilizada no âmbito do Poder Judiciário, justamente para que você tente mitigar ou tente minimizar os efeitos dessa explosão de litigiosidade dentro do Poder Judiciário. Porque, certamente, se a gente for levar todos os litígios que estão surgindo nas mais diversas áreas para o Poder Judiciário, a gente vai ter, eu disse no meu texto, a gente já tinha um sistema colapsado no Poder Judiciário antes disso tudo, né? A gente já tinha uma série de dificuldades no Poder Judiciário antes de tudo isso. Se a gente simplesmente agravar a situação do Poder Judiciário, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso não vai ser bom para ninguém. Então, vejo com muito bons olhos, acho, e tenho dito isso muito, buscar se capacitar nessa área de mediação, de conciliação, de negociação. E quando eu falo se capacitar, é ir para além daquilo que as faculdades de Direito muitas vezes trazem, porque a gente sabe, eu sou professora dessas disciplinas, sei o quão limitados são os recursos que muitas vezes a gente tem de tempo e de conteúdo dentro da sala de aula, mas aqueles alunos que quiserem, aqueles profissionais que quiserem buscar um campo de atuação diferenciado para fazer a diferença em relação a esses conflitos que estão surgindo pelo Covid-19, sem dúvida nenhuma, mediação, negociação e conciliação são um caminho muito interessante. E é interessante, né, professora, porque muitas das pessoas imaginam que a via judiciária vai ser a mais justa, e muitas vezes não vai ser a mais justa, porque até os juízes não têm ainda uma opinião, uma base formada a respeito de uma situação que nunca aconteceu, assim, pelo menos na história recente, né? E que, além disso, que vai ter um custo muito alto, né? Então, eu falo muito para os meus clientes, eu cobro mais barato para eles, né? E eu falo isso em sala de aula, eu falo, gente, processualista não gosta de processo, porque o processo judicial depende do juiz. E a gente, muitas vezes, vai impugnar as decisões dos juízes, né? Você sabe, Lucélia, que é muito engraçado, porque, enfim, eu falo a respeito dessas coisas, mediação, conciliação, arbitragem, etc., há muitos anos. E quando eu comecei a conversar sobre isso, eu chegava para dar aula muitas vezes, quando as pessoas descobriam que eu era processualista, tipo, gente, ela é professora de processo, ela fez um mestrado em processo, ela foi monitora de processo. As pessoas se surpreendiam, eu falava assim, mas... Eu falava assim, orientanda do Humberto Teodoro, ela trabalhou com o Humberto Teodoro, como assim? Ela está aqui falando de mediação. E era muito engraçado, porque as pessoas viravam para mim e falavam assim, Suzana, mas você está aqui falando dessas coisas. Eu falei, tudo bem, não, mas você é processualista. Eu falei, justamente porque eu sou processualista que eu estou aqui falando dessas coisas. Eu adoro o processo, eu acho o processo uma coisa interessantíssima. Instigante, né? Mas instigante, você trabalha com estratégias, mas eu passei a questionar muito o processo, eu tenho questionado muito o processo, quando a gente, ao dar aula de processo, a gente começa a falar na prática demais da conta. Então, assim, não raras vezes você está falando a respeito de petição inicial, de defesa, de audiência de tentativa de mediação ou conciliação, de sentença, de recurso, etc., e a expressão que você mais usa mas na prática acontece assim, assim, assado. E quando você fala, mas na prática acontece assim, assim, assado, a gente começa a questionar assim, poxa,
Se na prática acontece assim, se na prática acontece assado, será que essa teoria, será que essa ciência, será que esse tema que eu gosto tanto e que eu me dediquei tanto durante tantos anos, será que de fato isso existe dessa forma mesmo? Ou será que a gente não precisa fazer uma reflexão um pouco mais profunda para a gente começar a pensar um pouco diferente aquela forma tradicional de solução de conflitos. E só para te dar um exemplo do quanto essas reflexões têm me atormentado, outro dia eu conversava com os meninos do meu escritório, com os meus estagiários no meu escritório, a respeito de duas ações de investigação de paternidade que nós acompanhamos. Uma nós representamos a parte autora, na outra a gente representa a parte ré. E nessas duas ações, são ações de mais de 5 anos de tramitação no Poder Judiciário de Minas Gerais. E eu dizia para eles, falava assim, gente, para mim não faz sentido algum que uma ação de investigação de paternidade tenha um procedimento que tem. Por que nós não fazemos, com uma ação de investigação de paternidade, um procedimento? Citação para o réu em 10 dias fazer um exame de DNA e, na sequência a esse exame de DNA, a gente vai abrir vista para todo mundo se manifestar, dar oportunidade de contraprova se for necessário, mas qual que é o sentido de eu passar a fase postulatória inteira discutindo se a mulher era honesta, se havia uma relação, se não havia uma relação, se... Isso é uma coisa absolutamente irrelevante dentro do processo. E aí, possibilidades, né? Eventualmente, se tiver e aí eu fico pensando assim, eu falo assim, gente, 5 anos em que nós estamos discutindo aqui se a mulher é honesta ou não, e que uma criança está sem pai. E que ninguém nunca, jamais, em tempo algum, vai conseguir reparar lá na frente qual que é o prejuízo decorrente desse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a refletir, eu tenho falado isso muito com os meus alunos, a gente simplesmente entrar dentro do sistema, se conformar com o sistema e dizer, olha, é assim que funciona, sempre foi assim. A gente tem texto desde a década de 70 falando sobre a crise do judiciário brasileiro. E você pega esse texto, parece que você escreveu o texto anteontem, porque os problemas são os mesmos. E eu acho que a gente precisa começar a pensar como fazer a diferença efetivamente. Aprofundar sempre, ao invés de ficar reclamando, a gente precisa apresentar soluções viáveis. Né? Exato. E assim, muitas vezes, sem essa contraposição de dizer, olha, os juízes fazem assim, os advogados fazem assado, a culpa é do Ministério Público. Não, nós estamos todos dentro do mesmo barco, todos nós precisamos aprender a lidar com conflitos. Cada vez mais a gente vive numa sociedade hipercomplexa. Quanto mais hipercomplexa a sociedade for, maiores serão os conflitos e mais complexos serão os conflitos. E a gente precisa começar a pensar o que a gente pode fazer para contribuir para essa solução de conflitos. Aprimorar o conhecimento, a utilização, a eficiência de métodos autocompositivos é um caminho, sem dúvida nenhuma, que me parece um dos caminhos. Mas eu vejo a mediação ou a conciliação. A gente teve uma queda aí, eu acho que travou um pouquinho. Vamos aguardar. Voltou. Voltou. Eu tenho esse olhar, assim, eu acho que é um olhar pouco ortodoxo, um olhar que muitas vezes alguém olha e fala assim, essa menina é louca, completamente louca, mas eu acho que assim, é assim que a gente começa a contribuir para fazer um futuro que é um futuro melhor. Eu acho que se a gente não começar a pensar fora da caixa, se a gente simplesmente continuar se contentando com na prática, eu acho que a gente tem muito pouco a contribuir com a construção do futuro que vem pela frente. Concordo, professora. E assim, eu falo muito com os meus alunos, né, para evitarem ir pela opinião do senso comum, né? Eu falo, gente, olha, a jurisprudência é nesse sentido, mas grandes advogados são os advogados que vão conseguir mudar esse pensamento da jurisprudência, mudar precedente. Então, não se conformem com os argumentos que estão aqui
neste momento, né, prevalecendo, e sempre busquem ali bons argumentos, né, científicos ali para sustentar a sua visão, né? E é até difícil para a gente que é professor de processo. Uai, professora, a senhora escreveu que é contra a conciliação, mas se a senhora for advogada do réu, o que a senhora vai fazer? É claro que eu vou fazer, não manifestar se a lei, né, me permite fazer isso, né, até que a jurisprudência também siga e não otimize com base em algum princípio, né? A interpretação da regra é o que todos nós vamos fazer. Mas eu acho que é isso, né? E daí a importância da pesquisa em direito, né? Que muita gente imagina que não existe, né? Pelo contrário, a gente precisa muito de pesquisa. Então, eu gosto sempre de incentivar os alunos aí e fico feliz de perceber que a senhora está nessa mesma linha aí e vou buscar o texto dessa juíza do Espírito Santo que você me disse. Professora, só para a gente finalizar, e agradecendo desde já a sua disponibilidade, a sua humildade, né, de atender pedidos aí, desde Daniel Neves até de Lucélia. Então, fico muito feliz, né? É uma honra para mim. Eu que agradeço. E eu acho assim, Lucélia, eu sempre falo que, é claro que para mim é uma super honra ter participado da live do Daniel, mas é para mim uma honra também estar com você. Eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de ir difundindo as ideias, eu acho que esse cenário todo que a gente está vivendo oportuniza isso muito, né? Que as pessoas consigam ter a oportunidade de difundir as ideias. Eu acho que se tiver um aluno aqui que tiver e ficar com a sementinha, poxa, o que será que eu posso fazer para melhorar o sistema de solução de conflitos dentro do direito brasileiro? Eu acho que se a gente tiver um aqui, sem dúvida nenhuma, a gente cumpriu a nossa missão. E se a gente tiver um aqui que vira e fala, poxa, eu vou estudar esse negócio de mediação e de conciliação, eu vou ler o texto da professora Trícia, eu acho que a gente sem dúvida nenhuma, está cumprindo o nosso papel. Então, para mim é uma alegria, eu te cumprimento pelo trabalho, eu acho que você está num caminho muito, muito bom, e foi ótimo poder dividir esse tempo com vocês. Obrigada. Professora, só para a gente finalizar, já aproveitando essas dicas da quarentena, que a gente gosta sempre de passar para os alunos, indica para a gente pelo menos uns 2 livros que a senhora acha essenciais assim, para o estudo. Pode ser não jurídicos também, né? Que você acha que é imprescindível para quem gostou desse tema. Olha, eu acho que eu indicaria, na verdade, tem uma lista, né, que é uma lista grande de livros que eu acho que são essenciais. Mas eu indicaria, primeiro, uma coletânea da Juspodium, coordenada pela professora Trícia Navarro e pelo professor Hermes Zanetti, da UFES, chamado Justiça Multiportas. Eu acho que é excelente. Acho que, em matéria de mediação, a professora Fernanda Tartucci tem um dos livros que é absolutamente referência nessa área. O professor Carlos Alberto Salles, da USP, também tem livro excepcional nessa área. Então, assim, sem dúvida, eu teria aí esses 3 nortes, né? Trícia, Fernanda Tartucci e Carlos Alberto Salles, como diretrizes para se começar um estudo em relação a isso. Tá, joia. Então, muito obrigada, professora. Obrigada, boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.